Fala pessoal, muita gente pensa que, devido à homofobia social e religiosa, os homossexuais possuem uma série de problemas psicológicos. Embora isso possa ser verdade em algum grau para várias pessoas, o que pouca gente diz é como esses mesmos valores das igrejas e da sociedade afetam a psicologia dos heterossexuais. Isso pode ocorrer de forma até mais profunda do que nos LGBTs. Em função disso, neste podcast, eu gostaria de conversar com vocês sobre a seguinte questão: quem é mais feliz e realizado sexualmente? Homo ou heterossexuais? Se você curtiu a proposta, quer ampliar os seus conhecimentos e participar da discussão, dá aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho e vem comigo. Mas antes da gente começar, eu quero fazer um pedido a vocês. O YouTube está sempre mudando seus algoritmos, e parece que agora ele não está mais entregando vídeos que falam de temas polêmicos e controversos. A plataforma tem preferido temas family friendly. Assim, se vocês gostam do trabalho produzido aqui, comentem com sua rede de contatos sobre este canal, compartilhem os vídeos e coloquem estes debates para as pessoas. Isso ajuda demais a impulsionar o conteúdo e a trazer novos membros. Isso posto, bora pro vídeo. Muitos de nós, LGBTs, crescem se achando pessoas problemáticas por uma série de razões. Mas entre elas está principalmente a homofobia. Na impossibilidade de explorar livremente a sua sexualidade e com as ideias de pecado gravitando seu pensamento, vários homossexuais possuem marcas profundas em sua psique. E em função disso, muitos de nós crescemos acreditando que homens e mulheres heterossexuais são mais livres e mentalmente mais saudáveis, principalmente no que se refere à sexualidade. Durante muito tempo, eu mesmo acreditei nisso. Contudo, conforme fui envelhecendo, observando mais o mundo ao meu redor e conversando com pessoas de fora do meu círculo, fui ampliando minhas reflexões. E hoje em dia, eu já não estou tão certo de que as coisas são tão simples assim. Talvez homossexuais sejam até mesmo menos problemáticos do que milhares e talvez milhões de homens e mulheres heterossexuais que existem por aí. Para que vocês possam entender o que eu estou querendo dizer, vamos dividir essa discussão em dois tópicos, o da religião e o da sociedade. Vou começar falando pelo primeiro. No que se refere à influência da religião no campo da sexualidade, muita gente tem a impressão de que as igrejas permitem a heterossexualidade e, em função disso, os heterossexuais são necessariamente mais livres, ao passo que os homossexuais são mais reprimidos. Porém, esta é uma percepção bastante equivocada. Isso porque as igrejas não aceitam a heterossexualidade tal como muitos pensam. Para pessoas que seguem uma religião, a relação sexual entre um homem e uma mulher é extremamente regulada. Nas igrejas, as pessoas são ensinadas que sexo é só dentro do casamento. Você não pode fazer sexo se for solteiro, e menos ainda ter um relacionamento aberto. Sexo oral e anal são tabu, e masturbação também é proibida. Aí vocês vão dizer: mas todo mundo faz essas coisas. Então, não é que os religiosos não façam essas coisas. Eles fazem, mas o fazem cheios de culpa e medo. Contudo, mesmo assim, não são todos os que praticam essas coisas. A gente não tem ideia da quantidade de pessoas que realmente levam a sério certos princípios religiosos. Isso significa que, na prática, muitas pessoas têm medo de explorar outras formas de sexualidade além do papai e mamãe. Muita gente realmente não faz sexo fora do casamento e muita gente tem medo de explorar as suas fantasias por meio do onanismo. A mentalidade cristã pressupõe que devemos lutar contra os pensamentos pecaminosos. Isso significa que as pessoas vivem numa guerra contra seus impulsos naturais, o tempo inteiro. Elas chamam esses desejos de tentação de Satanás. Quando cedem a eles, elas interpretam isso como se deixando derrotar pelo demônio, o que é extremamente angustiante, principalmente quando você acredita que o seu destino é ir para o inferno. É uma vida cansativa de adaptação e luta permanente. Então assim, não nos iludamos. Para quem segue fielmente a religião, a relação com a sexualidade nunca é 100% tranquila. Claro que em algum lugar do mundo há pessoas que se adaptam ao que a igreja ensina neste campo. No entanto, a sexualidade humana é muito mais plural do que aquilo que as igrejas querem impor. E algumas pessoas se castram para valer.
Até aqui eu trouxe essas informações para a gente relativizar um pouco essa dicotomia de que as igrejas não aceitam a homossexualidade, mas aceitam a heterossexualidade. Na verdade, não é bem assim. E nesse ponto, eu acho que todos concordam comigo. Mas aí entra a diferença entre a trajetória social e, portanto, mental entre homossexuais e heterossexuais. Ainda que a livre exploração da sexualidade seja um tabu para as igrejas, ela oferece um caminho social e religioso para os heterossexuais. Ou melhor, um meio de canalização, que é o casamento e a relação sexual dentro dele. Já para os homossexuais, as igrejas nada oferecem além de abstinência sexual. E é exatamente neste ponto que mora o pulo do gato. Se os LGBTs não querem viver em castidade, eles necessariamente têm que romper com a religião. E nisso, eles se livram de todo um mundo de tabus, interdições, vergonha, pecado, etc. Na prática, isso faz com que muitos homossexuais possuam um raio de exploração de sua sexualidade muito mais amplo. Já os heterossexuais, por sua vez, não necessariamente seguem esse caminho. Na medida em que eles têm um ideal para buscar, eles passam muito mais tempo tentando se adaptar às proibições religiosas, com o objetivo de ir para o céu. Embora muito pouca gente fale disso, fato é que, para muitos homens e mulheres heterossexuais que seguem uma religião, a sexualidade é um assunto infinitamente mais tabu do que para homossexuais. Naturalmente, é bom reforçar que estou falando de forma bem genérica. Há homo e heterossexuais religiosos que lidam bem com o sexo, outros que o veem de forma tabu, e há pessoas sem religião onde igualmente isso se aplica. No entanto, se os ouvintes repararem, bem, no mundo ao seu redor, podem vocês mesmos verificarem como o que eu disse aqui se aplica a muitas pessoas. Na medida em que os homossexuais não têm um caminho religioso para se adaptar, eles tendem a romper esses grilhões religiosos mais cedo do que muitos heterossexuais. Não à toa, gays incomodam tanto algumas pessoas. Em muitos casos, não se trata de homossexualidade reprimida, mas sim de heterossexualidade castrada mesmo. Muitos LGBTs fazem tudo aquilo que vários heterossexuais queriam fazer, mas não podem. Só que aqui entra um outro aspecto dessa discussão: a influência da sociedade na mentalidade de homens e mulheres heterossexuais, principalmente no que se refere aos papéis de gêneros da sociedade machista. Mas se vocês quiserem saber mais sobre isso, antes curtam o vídeo, se inscrevam no canal e ativem o sininho. Foi? Então beleza. Saindo do campo da religião e indo para a sociedade, a gente pode perceber que os chamados papéis de gênero afetam demais a dinâmica sexual de homens e mulheres. Para quem não sabe, papéis de gênero são os caminhos sociais no que se refere a ser homem ou mulher. E em muitos casos, esses papéis são tão sutis e invisíveis que a maioria acha que certas percepções que eles têm sobre si próprios são naturais. Para iniciarmos essa discussão, vamos começar falando da própria mitologia de criação dos seres humanos dentro da nossa cultura cristã. Conforme vão crescendo, homens aprendem que eles são homens e mulheres são mulheres. Ou seja, dois seres separados e diferentes em essência. Isso cria um hiato na comunicação entre homens e mulheres que se materializa em uma distância emocional e até sexual intransponível. A título de curiosidade, há culturas que não pensam a natureza humana dessa forma e imaginam os seres humanos andrógenos em essência. Isso significa que o homem tem um pouco de feminilidade e a mulher tem um pouco de masculinidade. Isso aproxima mais os sexos, ao passo que a nossa cultura cristã diz que Deus criou o homem e a mulher separadamente. Isso afasta os sexos. Na prática, esse pensamento faz com que muitos homens pensem a mulher a partir de uma essência feminina. Isso significa que eles acham que existe um passo a passo para agradar uma mulher. Faça isso, faça aquilo, faça assim, faça assado, etc. E o contrário também é verdade. Mulheres leem reportagens sobre como agradar um homem na cama. Todas essas perspectivas partem de uma ideia de que o homem é uma essência que tem tipo um manual de instruções. Só que isso simplesmente não é tão verdadeiro assim. Nós, homossexuais, sabemos que cada homem e cada mulher é completamente diferente um do outro no que diz respeito aos seus gostos sexuais.
Qualquer pessoa com alguma experiência sexual na vida sabe que a melhor forma de se agradar um homem na cama é perguntar a ele o que ele gosta, o mesmo valendo para a mulher. Em muitos casos, homens e mulheres heterossexuais sequer chegam a esse tipo de conversa. Isso porque, no caso da heterossexualidade, existe aquilo que é, entre aspas, normal. E essa normalidade, em muitos casos, é mediada pela pornografia. Os homens acham que tem que brocar a noite inteira e a mulher acha que tem que ter corpão e gemer a noite toda. E com isso, não é que heterossexuais não façam sexo. Claro que eles fazem, e muito. Mas muitas vezes é uma sexualidade muito vucu-vucu, tipo uma receita de bolo. Homens têm vergonha de explorarem outras coisas ou de falarem certas coisas com suas mulheres. E muitas mulheres também não falam do que gostam, ou por medo de serem chamadas de vagabundas, ou porque sequer sabem do que gostam. Elas nunca foram levadas a sequer explorarem seu corpo. Para muitas delas, isso é bastante tabu. No caso dos homossexuais, particularmente entre gays, não há aquilo que é exatamente normal. E antes de explorar qualquer sexo, a conversa começa com a frase: o que você curte na cama? E a partir daí, eles vão desenvolvendo seus desejos e curiosidades de forma mais aberta e franca do que homens e mulheres heterossexuais. Nessa discussão sobre papéis de gênero, os valores de respeitabilidade também entram no jogo, e muitas vezes de forma ridícula. Por incrível que pareça, ainda tem homens que julgam suas namoradas e esposas por falarem sobre sexo. Eu já vi caras dizendo que a esposa dele não faz sexo oral e anal porque isso só se faz com puta de rua. A mulher dele não faz isso. Já vi caras acharem um absurdo mulher chegar no cara, como se isso subvertesse a ordem natural das coisas e as transformasse em prostitutas. E o contrário também é verdadeiro. Tem muita mulher que acha que se o cara não é agressivo, ele é meio banana. Tem mulheres que acham que o homem pedir fio terra é algo broxante. Para elas, o homem tem que ser varonil, de uma forma meio estereotipada. No caso dos homossexuais, bem, não podemos dizer que este tipo de coisa não existe de forma alguma. Claro que existe. A ideia de ativo e passivo pode ser bem heteronormativa e asfixiante. Mas na vida real, quando o gay não é apenas chaveirinho de uma estrutura social, ele flui muito mais sobre papéis sociais. Ele pode ser ativo, passivo, versátil ou sequer gostar de penetração. Claro que existem certas imagens associadas aos papéis de ativo e passivo, mas isso é muito mais na esfera do fetiche e da fantasia do que da vida real. Para as pessoas heterossexuais, esses papéis de gênero não costumam ser fantasias. Muitas vezes são a vida cotidiana deles. Se o homem gay faz isso ou aquilo na cama, ele não se torna menos gay. Para homens e mulheres heterossexuais, a coisa é muito mais enrijecida, ainda que, verdade seja dito, isso esteja mudando. E por falar em fetiches, isso também é outra coisa que LGBTs parecem lidar bem melhor do que heterossexuais. Eu, por exemplo, já conheci uma mulher que terminou com um namorado porque ele pediu para lamber a axila dela. Também outra que achou um absurdo o cara querer botar a boca nos pés dela. Quando o ex-presidente Bolsonaro soltou aquele vídeo do Golden Shower, eu ouvi heterossexuais dizerem que não faziam ideia de que era possível existir algo assim. Bem, não dá para dizer que todo gay curte essas práticas. Bem pelo contrário. Mas meu ponto não é esse. Minha questão é que entre homossexuais, principalmente homens, a gente sabe que essas coisas existem. Alguns curtem e outros não. Quem curte, vida que segue. Quem não curte, vida que segue também. Muitos LGBTs simplesmente parecem entender muito mais a amplitude do erotismo humano e estão muito mais abertos a explorá-lo. Isso porque a gente não tem aquele horizonte nem da religião e nem do certo ou errado relacionado a ser homem ou mulher. Outro aspecto que também merece alguma menção é a possibilidade de relacionamentos abertos. Se você perguntar na rua, a maioria dos heterossexuais dirá que não, Deus me livre, mulher minha jamais vou dividir. Contudo, os bordéis, prostíbulos, aplicativos e bate-papos da vida estão cheios de homens e mulheres casados. Isso significa que, embora isso não se aplique a todos, héteros tendem a mentir muito sobre esse quesito graças à fachada que eles devem preservar acerca da família tradicional. Já os casais homoafetivos, na minha experiência, tendem a ser muito mais francos e honestos
sobre este assunto de relacionamentos abertos. Por fim, a partir dessas reflexões, é evidente que há homens e mulheres heterossexuais que cada vez mais exploram de forma mais aberta a sua própria sexualidade. Isso vem acontecendo graças às redes sociais, à maior circularidade de informação e à própria transformação da sociedade como um todo. Cada vez mais mulheres falam de seus desejos e homens flexibilizam suas percepções, o que parece ser bom e libertador. No entanto, ainda tem muitos homens e mulheres que estão presos numa mentalidade bem arcaica. Talvez as pessoas nas grandes cidades não percebam isso, mas ainda existe o tal do Brasil profundo, e ele não precisa necessariamente estar no interior. As opiniões mais absurdas sobre a relação homem-mulher eu já vi na zona sul do Rio de Janeiro, uma área turística e cosmopolita. Também não quero dizer que não haja homossexuais heteronormativos, pudicos e cheios de tabus. Eles existem. No entanto, quando a gente coloca na balança, gays e lésbicas parecem ser mentalmente muito mais livres no que se refere à sua própria sexualidade do que homens e mulheres heterossexuais. Mas e vocês? O que pensam sobre essas questões? Este foi um programa do canal Ágora Gay, um espaço para conversarmos sobre filosofia, religião, política e cultura do seu ponto de vista gay. Eu sou Felipe Dias. Lembro que este podcast é um recorte de um tema complexo. Mesmo que você não concorde com tudo, meu objetivo é iniciar um diálogo para ele ser aprofundado por outros pontos de vista. Deixe nos comentários o que você pensa sobre essa discussão, sugestões e críticas construtivas. Também os convido a ver os vídeos mais antigos do canal e a seguir a gente nas redes sociais cujos links estão na descrição. Lembrando que o Ágora Gay é um espaço dedicado à conversa e aos argumentos e não às ofensas. Até a próxima, pessoal! Valeu!